Fala Futuro Procurador, no dia 16 de setembro a gente vai fazer um evento onde vai te mostrar como funciona a preparação extensiva Procuradorias do Aprovação PGE, que é o nosso curso mais completo. Vamos liberar um cupom de desconto exclusivo para quem tiver cadastrado nesse evento de demonstração do nosso curso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Te espero dia 16 de setembro. Salve meu querido aluno, salve minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário e sou seu professor de Direito Constitucional. A gente vai começar agorinha a nossa maratona de questões Sebrasp. A gente vai analisar os diversos humores da banca. A gente vai verificar aqui que em algumas provas ela costuma cobrar a literalidade da Constituição. Há questões que tratam de doutrina mais leve, doutrina muito pesada, jurisprudência, enfim. Ela tem uma variação de humor aí importante, hein? E é essencial que vocês conheçam a banca, porque é uma banca que faz muitos concursos para a advocacia pública. Todas as questões que a gente vai tratar aqui são questões recentes. Simbora, vamos nessa, não vamos perder tempo. Então aí, tá o meu contato, Prof. Mário. Se quiserem falar comigo nas redes sociais, fiquem à vontade. Primeira questãozinha aqui, ó. Com base nas disposições da Lei número 11.417, essa aqui é a lei das súmulas vinculantes, assinale a opção correta. Então, letra A, não é cabível reclamação constitucional sob a alegação de descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Questão errada. A gente sabe que a súmula vinculante ela vincula a administração pública e o Poder Judiciário, exceto o próprio Supremo Tribunal Federal. Como a administração pública, assim como o Judiciário, estão vinculados, da decisão administrativa ou da decisão judicial que deixa de aplicar a súmula vinculante ou aplica a súmula vinculante indevidamente, cabe sim a reclamação constitucional direta ao STF. Apenas um detalhezinho aqui, que no âmbito da administração pública, quando se trata de desrespeito ao enunciado de súmula vinculante, a reclamação será cabível apenas quando esgotadas as vias administrativas, é o que prevê lá a Lei 11.417. Como a questão diz que não é cabível, né, aqui ó, ela se torna errada, a gente não vai marcá-la. Letra B. A existência de processo para edição, revisão ou cancelamento do enunciado de súmula vinculante não gera a suspensão dos processos judiciais que tenham como mesmo tema o mesmo tema como objeto. O que é que está querendo saber aqui? Supremo está analisando a edição, a revisão, o cancelamento do enunciado de súmula vinculante. O fato dele meramente estar fazendo essa análise vai gerar a automática suspensão de processos que tratem daquele mesmo tema, objeto da súmula? Claro que não, né, galera? Não vai haver uma suspensão automática. Então, quando fala que a existência de processo, né, para editar, revisar ou cancelar, não gera suspensão de processos judiciais, né, tá correta. A letra B de bola é a que deve ser marcada. Letra C. Não é admissível a participação de terceiros nos processos de edição, revisão, cancelamento, denunciado e súmula vinculante. Está errado isso aqui, porque é sim admissível a participação do amicus curiae. Né? Admite-se sim a participação do amigo da corte, o amicus curiae, nesse processo de edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Letra C está errada. Letra D. A aprovação de súmula vinculante depende do voto da maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. Não depende do voto da maioria absoluta. O quórum aqui é um quórum mais qualificado. Tanto a Constituição, lá no artigo 103, quanto a Lei 11.417, exige esse quórum aqui, o quórum de 2/3, que vai gerar um total de 8 ministros, né? 8 votos. Então, para editar, revisar ou cancelar a súmula vinculante, quórum de 2/3, 8 ministros. Então, a questão está errada. E letra E. Em regra, uma súmula vinculante pode ser aprovada com base em apenas um julgamento do Supremo Tribunal Federal, se a maioria dos membros da Corte considerar de repercussão geral. Aí misturou tudo, galera. Misturou sistemática de repercussão geral com súmula vinculante. Não, está errado. Como regra, se exige, como regra, a exceção, né? Mas como regra, se exige isso aqui, ó. A reiteração.
vários julgamentos para mostrar que aquilo realmente está consolidado, desculpem, a ponto de ser necessária a edição da súmula vinculante. Então, primeira questão, letra B de bola é a que deve ser marcada, questão bem tranquila, galera. Isso aqui é a letra da Lei 11.417. Então, a questão cobrou letra de lei aqui. Se você soubesse o conteúdo da Constituição também, você poderia matar a questão sem problema. Então, bora lá. Segunda questão também bem recente, é de 2024. Assinale a opção correta em relação a um tema que as bancas adoram com relação à prova de advocacia pública, a SEBRAPS também. Controle de constitucionalidade. Então, letra A. Por motivo de segurança nas relações jurídicas, os efeitos das decisões judiciais no controle concreto de constitucionalidade são, em regra, ex nunc. Isto é, não retroativos. Observa só isso aqui, pessoal. Tanto no controle concentrado quanto no controle difuso, tanto no controle abstrato quanto no controle concreto, tanto no controle pela via principal quanto no controle pela via incidental, então posso falar de maneira bem ampla. No âmbito do controle de constitucionalidade, o Supremo, filiando-se à corrente lá da Suprema Corte norte-americana, adota a teoria da nulidade da norma inconstitucional. Teoria da nulidade da norma inconstitucional. Norma inconstitucional é norma nula. Se a norma é nula, ela é nula desde a sua origem. Como ela é norma nula desde sua origem, a decisão que reconhece essa inconstitucionalidade tem eficácia meramente declaratória. É uma decisão declaratória negativa a que reconhece a inconstitucionalidade. Vai simplesmente declarar, né, um fato pré-existente, né, declarando aquela norma nula, retirando aquela norma do mundo jurídico, se for no controle abstrato, ou deixando de aplicar naquele caso concreto, se for no controle concreto. Como ela apenas declara uma situação pré-existente, o seu efeito vai ser um efeito, como regra, ex tunc, com T e não com N. Significa dizer que a decisão tem eficácia retroativa, ela retroage para desde a vigência da norma. Então, em regra, tem efeito ex tunc e não ex nunc, por isso que a questão está errada. Mas imagina o seguinte, se falasse que em regra tem efeito ex tunc, tá certo? Estaria certa. Mas se falasse que sempre tem efeito ex tunc, ela estaria certa? Não, ela estaria errada. Por quê? Porque é a exceção. A teoria da nulidade, ou o princípio da nulidade da norma inconstitucional, ele deve ser ponderado tendo como parâmetro outros princípios. Então é possível haver aquilo que a gente chama de modulação dos efeitos da decisão. O Supremo entende que, por razões de relevante interesse social ou segurança jurídica, e pelo quórum de 2/3, é possível você modular a decisão, os efeitos da decisão, inclusive esse efeito temporal. Você pode dar à decisão um efeito temporal diferente, pode dar um efeito ex tunc, um efeito pró-futuro. Você pode declarar a norma inconstitucional sem sequer pronunciar sua nulidade. Você pode mexer com os efeitos da decisão, inclusive os efeitos temporais. Isso tanto no controle abstrato quanto no controle concreto. Essa previsão aí está na Lei 9868. É a lei que trata de ADIM, ADC, ADO, lei que trata de ações de controle abstrato. Mas o Supremo ele tem reiteradas decisões no sentido de que você pode aplicar a modulação também no controle concreto, beleza? Então, em regra, tem efeito ex tunc, podendo o Supremo modular. Podendo o Supremo não, podendo qualquer tribunal modular, inclusive o Supremo, né? Tanto no controle concentrado quanto no controle difuso. E quais são os requisitos? Razões de excepcional interesse social ou segurança jurídica, o outro, e o quórum de 2/3. Um tribunal, para declarar inconstitucional uma norma, como regra, tem que obedecer à reserva de plenário, artigo 97, maioria absoluta. Mas para modular, o quórum de 2/3. Anote isso aí, para não esquecer. E leva isso para a tua prova. Letra B. O controle de constitucionalidade no Brasil parte da premissa de que compete exclusivamente ao Poder Judiciário a guarda da Constituição. De modo algum, né, galera? Compete a todos os poderes públicos a guarda da Constituição. O Executivo pode realizar o controle de constitucionalidade, por exemplo, o veto jurídico. É um modo do Executivo realizar o controle. O Legislativo também realiza por meio das comissões de Constituição e Justiça.
Então não compete exclusivamente ao Poder Judiciário. Claro, né, que se por acaso houver uma divergência, o Judiciário ele tem o poder de dar, segundo o ministro Luiz Fux, a última palavra provisória. Né? Então, provisoriamente, de acordo com aquelas circunstâncias, o Judiciário ele resolve a questão. O que não significa que ele não possa vir enfrentar a matéria novamente, por isso que é a última palavra provisória. Então, quando fala exclusivamente, a questão ela está errada, está equivocada. Então, a gente não vai marcar o exclusivamente. A letra B está errada. Letra C, de Clube Náutico Capibaribe, meu time de coração. No Brasil, pode haver o reconhecimento de inconstitucionalidade de uma norma de forma superveniente. A promulgação dela, por mudança hermenêutica. Isso aqui está perfeito, eu vou explicar para vocês, pessoal. Lembra desse detalhezinho, que deixa a questão correta é aqui, ó, quando ele fala por mudança hermenêutica. Por quê? Porque, como regra, a inconstitucionalidade ela é originária. Você vai analisar quando da sua origem, quando do seu nascimento, se ela é compatível ou não com a Constituição em vigor naquele momento. Então, se uma lei A ela é editada em 2024, para você verificar se ela é ou não inconstitucional, você vai analisar a Constituição em vigor, as normas constitucionais em vigor em 2024. É isso que você vai fazer. Você não vai analisar tendo como parâmetro uma norma futura. Você não pode entender que o legislador tinha um compromisso com a Constituição que nem existe ainda. Seria cobrar dele um poder de adivinhação. Então o compromisso dele é com a Constituição atual. Por isso que, como regra, a constitucionalidade é originária. Entretanto, o Supremo admite a inconstitucionalidade superveniente quando decorre de mutação constitucional. Ou seja, a alteração da Constituição sem modificação do seu texto. O Supremo pode entender que algo hoje é constitucional, pode ser que no futuro o Supremo mude sua interpretação diante daquele mesmo texto da Constituição. E diante dessa mudança interpretativa, ocorreu a mutação constitucional, o Supremo passa a entender que aquela lei antes constitucional passa a ser agora inconstitucional. Haverá, nesse caso, inconstitucionalidade superveniente, não decorrente da modificação do texto da Constituição, porque nesse caso não cabe, mas da modificação da interpretação, por mudança interpretativa, decorrente de uma mutação constitucional. Aí tá beleza, aí tá certinho. Então, letra C a gente pode marcar, ela tá certa. Letra D. Nos países onde há sistema de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele controle realizado por um órgão específico do Judiciário, uma Suprema Corte, é competência privativa da Suprema Corte apreciar a compatibilidade das normas infraconstitucionais com a Constituição. Aqui, muito cuidado. Né, que aqui tem uma pegadinha. Você pode pensar, opa, se o país tem um controle concentrado, de fato, essa competência para realizar o controle vai ser privativa, vai ser apenas daquele tribunal específico. A questão está errada, galera. Porque a questão não fala que em países onde há um sistema exclusivo de controle concentrado. Perceberam a diferença? O Brasil admite controle concentrado. A gente tem um sistema misto, um sistema judicial do tipo misto. A gente tem um controle concentrado e a gente também tem um controle difuso. Por meio de algumas ações, o Supremo realiza o controle concentrado, ADIM, ADC, ADO e ADPF. Mas qualquer juiz ou tribunal pode, no caso concreto, também declarar essa inconstitucionalidade. Então, no Brasil, a gente tem uma convivência harmônica e simultânea de dois sistemas, o controle concentrado e o controle difuso. Então, observe que o Brasil adota o controle concentrado, que não inibe a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal declarar uma norma inconstitucional, porque a gente adota também o controle difuso. Então, observe a casca de banana. Não é o mero fato do país adotar o controle concentrado que inibe a existência de um controle difuso. Então, no Brasil, existe um controle concentrado, mas ainda assim qualquer juiz ou tribunal pode declarar a norma inconstitucional, né? Porque a gente tem um sistema judicial do tipo misto. Então, cuidado com isso. E letra E, o controle de constitucionalidade por ação. Isso aqui, galera, é um controle pela via principal, né? É um controle pela via principal. Né? A gente exercita o controle por ação, são sinônimos, tem vários sinônimos, né? Controle por via de ação, controle pela via principal, são aqueles que a gente exercita via ADIM, a gente não o Supremo, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ou por ação declaratória de constitucionalidade, ADC, ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO,
ou pela querida e sempre cobrada e lembrada DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o controle por ação tem como objeto normas contrárias ao sistema constitucional. Perfeito, e por isso identifica-se controle formal de constitucionalidade, nada a ver uma coisa com a outra, galera. O controle formal é aquele que diz respeito à análise do procedimento para a elaboração da norma. Olha só, melhor explicando para ficar mais claro para vocês. A inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. Ela pode ser formal ou material. A inconstitucionalidade formal é aquela que decorre de um vício no procedimento de elaboração. Por exemplo, a lei complementar aprovada por maioria simples. A Constituição exige maioria absoluta. Então haveria inconstitucionalidade formal. Já a material, a inconstitucionalidade material decorre de um conflito entre o conteúdo da Constituição e a lei. Imagine no Brasil uma lei que estabelecesse a pena de prisão perpétua, ela seria materialmente inconstitucional. Tanto o controle pela via de ação, pela via principal, quanto o controle pela via incidental, ou seja, aquele de um caso concreto, o controle pode ser realizado no aspecto formal e no aspecto material. O judiciário poderá analisar se o procedimento da elaboração da norma foi correto, controle de constitucionalidade formal, e se o conteúdo dessa norma é compatível com a Constituição, controle de constitucionalidade material. Então, o fato de ser por ação ou ser pela via incidental não modifica isso, né? Então, a letra E, ela está incorreta. Então, segunda questão, letra B, ele bora. Conversa um bocado sobre isso aqui, né, pessoal? Vamos correr um pouquinho, porque a gente tem um tempo que a gente precisa respeitar. Mas é que eu me perco. Controle de constitucionalidade é um tema que eu gosto demais. Inclusive, é um tema que eu trato no meu livro bastante, Diálogos sobre Direito Constitucional. É um tema que é minha paixão dentro do direito constitucional. Terceiro, assinar a opção correta a respeito do controle de constitucionalidade. Vamos lá. O princípio da subsidiariedade não se aplica à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Errado e muito. A característica da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, é o princípio da subsidiariedade. Está lá no artigo 4º da Lei 9882, salvo engano, no parágrafo 1º do artigo 4º. Dê uma lidinha lá que vocês vão encontrar. Ou seja, só vai caber a ADPF quando não couber nenhum outro meio eficaz para sanar a lesão. Então, apenas quando não há um outro meio para sanar a lesão, o preceito fundamental é cabível à ADPF. Por isso que ela é uma ação subsidiária. E como regra, o Supremo analisa essa subsidiariedade tendo como parâmetro as outras ações de controle concentrado. Tem exceções, a gente vai se preocupar com essa ação agora. Né? Não é o momento aqui. Então, como regra, bora ficar com a regra. O Supremo analisa, cabe a DIN, cabe a DC, cabe a DO? Não, não cabe nenhuma das três. Então cabe a DPF, porque ela é subsidiária. Então, por exemplo, cabe a DPF tendo como objeto o direito municipal. Normas municipais podem ser atagadas no controle concentrado junto ao Supremo via DPF, porque pela subsidiariedade é aplicável nesse caso, porque não cabe nem a DIN, nem a DC, nem a DO. Então, letra A está errada. Letra B, o Procurador-Geral do Estado está obrigado a defender o ato normativo estadual impugnado em face da Constituição Federal. Errado, galera. Na realidade, esse papel, e com mitigações, não é do Procurador-Geral do Estado, é do AGU, do Advogado-Geral da União. Lembra disso aqui, não esquece. O AGU, ele funciona no controle concentrado junto ao Supremo com uma espécie de curador especial da norma. Então, bora pegar, por exemplo, a ADIM. A ADIM, o autor da ação, está impugnando a norma, está querendo que ela seja declarada inconstitucional, está atacando a norma, está atacando sua presunção de constitucionalidade. O que é que o AGU vai fazer? O AGU ele vai defender a presunção de constitucionalidade da norma. Ele vai defender que aquela norma ela é constitucional. Perceberam? Então, ele que defende o ato. Mas o Supremo admite mitigações. A gente poderia conversar muito sobre isso aqui, mas vou tratar de duas situações que são as mais cobradas em prova. O Supremo entende que o AGU ele pode deixar de defender a norma, primeira situação, quando o Supremo já tiver enfrentado aquela matéria e tiver entendido pela inconstitucionalidade. Então, aquele tema que o Supremo já enfrentou anteriormente, já falou, olha, esse tipo de regramento é inconstitucional. Então, nesse caso, o AGU ele está desobrigado a defender a norma. Uma segunda situação, quando a defesa da norma atenta contra o interesse da União. Aí é óbvio, o camarada é advogado-geral da União e está exercendo, nesse caso, excepcionalmente o papel de curador especial da norma. Você vai deixá-lo numa sinuca de bico?
né? Ele tem que defender a norma, mas se ele defender a norma, a defesa atenta contra o interesse da União. Então, nesse caso, né, para não, né, não deixá-lo nessa sinuca, até porque a nomeação do AGU, né, compete ao presidente da República, né, de livre nomeação pelo presidente, e claro, de livre exoneração, então, por óbvio, você não vai deixá-lo nessa sinuca de bico aí. Então, nesse caso, ele está desobrigado a defender a norma. E o Supremo tem formado entendimento, a gente tem que acompanhar a jurisprudência no sentido de que não há efetivamente uma obrigação de defesa da norma. O AGU poderia atuar de maneira mais livre, mas a gente precisa um pouquinho de amadurecimento com relação a esse tema. Por hora, eu recomendo que vocês tratem na prova dessas duas exceções. Como regra, ele tem que defender a norma, salvo nesses dois casos, acompanhe a jurisprudência do Supremo. C. Cabe recurso extraordinário, cabe RE, de ação direta de inconstitucionalidade estadual por descumprimento de dispositivo constitucional de reprodução obrigatória. Letra C do meu querido Clube Náutico Capibaribe está correta, está perfeita, isso mesmo. A Constituição, lá no artigo 125, trata da chamada representação de inconstitucionalidade. Algumas características básicas dela. Primeiro, qual vai ser o objeto dessa representação? Representação de inconstitucionalidade ou ADIM estadual, assim que normalmente se chama. Objeto dela, normas estaduais e municipais. O direito federal não pode ser objeto dessa representação. Então, normas estaduais e normas municipais. Qual o parâmetro? A Constituição Estadual. De maneira geral, é a Constituição Estadual, mas o Supremo entende que pode ser utilizado como parâmetro ainda as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal e as normas remissivas da Constituição Federal. As normas de reprodução obrigatória são aquelas que o Estado-membro é obrigado a seguir o modelo da Constituição Federal. Como exemplo, as normas básicas do processo legislativo federal são de reprodução obrigatória para os estados e municípios. E normas remissivas são aquelas normas na Constituição Estadual que o Constituinte Estadual remete o tratamento à Constituição Federal. Por exemplo, são princípios aplicáveis à administração pública estadual os previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Está remetindo, está fazendo uma remessa de tratamento à Constituição Federal. Então, tudo isso aí pode ser objeto de controle no âmbito do Tribunal de Justiça e na via principal, pela linha estadual. Com normas da Constituição Estadual, normas de observância obrigatória e normas remissivas da Constituição Federal. Quem são os legitimados ao exercício do controle concentrado estadual? Quem vai disciplinar isso é a Constituição Estadual. A Constituição diz apenas que a Constituição Estadual não pode estabelecer uma legitimação exclusiva. Ela não pode estabelecer que existe apenas um único legitimado. Isso não é possível. Ela tem que estabelecer uma pluralidade de legitimados. Mas dentro dessa pluralidade ela vai ter uma certa autonomia. Ela vai poder escolher quem é e quem não é legitimado. Como regra, o rol lá do artigo 103 da Constituição Federal não é de observância obrigatória para os estados. O rol do artigo 103 trata do controle concentrado junto ao STF. Mas a Constituição Estadual pode, por exemplo, estabelecer um legitimado diferente. Bora pegar um exemplo. Uma Constituição do Estado pode determinar que um deputado estadual é legitimado. Observe que a Constituição Federal não dá legitimação a deputado estadual. Dá legitimação a partido político representado no Congresso. Mas não há legitimação de deputado federal nem senador. O que não impede da Constituição Estadual estabelecer a legitimação de um parlamentar estadual. Então ela tem essa autonomia relativa, né? Entretanto, o Supremo já tem precedente dizendo que ela não pode deixar de indicar como legitimado o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público Estadual, ele não poderia deixar de ter previsão para legitimação na Constituição Estadual, né? Porque aí o Ministério Público é o defensor dos direitos e garantias, o defensor da própria ordem constitucional. Seria um contrassenso deixar o chefe da instituição de fora dessa legitimação. Então, olha só. Então, voltando para aqui para a questão. Da decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, que julga a representação, como regra não cabe recurso, salvo embargo de declaração. Entretanto, o Supremo admite excepcionalmente a interposição do recurso extraordinário quando o acordo do TJ que julga a representação fere dispositivo de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Por quê, galera? Porque nesse caso há uma ofensa à Constituição Federal. E quem deve ter a última palavra com relação à interpretação da Constituição Federal no judiciário é o STF. Se você entende que qualquer decisão do TJ no âmbito da representação não desafia recurso extraordinário,
essa última palavra passaria a ser do TJ dentro do Estado-membro. Quando a questão envolve apenas a aplicação da Constituição Estadual, perfeito, o TJ tem que resolver isso. A última palavra vai ser dele. Mas quando envolve também a aplicação da Constituição Federal, você deve oportunizar que o Supremo enfrente a questão. E nesse caso, caberá o recurso extraordinário. Então a letra C está perfeita, está certinha. Letra D. A Constituição atribui ao governador do Estado a prerrogativa de propor a representação de inconstitucionalidade estadual. Está errado isso aí, como a gente viu, a Constituição não estabelece quais são os legitimados. Quem vai estabelecer quais são os legitimados é a Constituição estadual e não a Constituição Federal. E letra E. O amicus curiae é legitimado para interpor recursos nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Está errado isso aqui. Isso aqui tem uma divergência aí, mas a gente vai entender que, como regra, né, no controle concentrado, ele não pode interpor recurso. Nenhum recurso. Por quê? Quando você vai lá no CPC, o amicus curiae tratado no CPC, lá tem a previsão que ele pode opor um recurso, embargos de declaração. Mas o Supremo não tem aplicado essa regra nas ações de controle concentrado, porque ele entende que nas ações de controle concentrado o CPC não é aplicado diretamente. Você aplica as leis específicas, a Lei 9868 e a Lei 9882, por isso que ele não tem admitido aí esses embargos de declaração opostos pelo amicus curiae, a ver a evolução da jurisprudência. Tenho a impressão que o Supremo em breve vai modificar esse entendimento aí, mas por enquanto é assim que fica. Então, terceira questão, letra C, de Clube Náutico Capibaribe. Vamos aqui para a nossa próxima questão, a quarta questão. Olha só, acerca do controle, mais uma de controle, cara. Se eu vou sair daqui hoje, craques em controle. Acerca do controle, assinala a opção correta consoante entendimento ratificado pelo Supremo. Letra A. Reconhecida a repercussão geral da matéria em exame no plenário virtual, a questão não mais poderá ser discutida em deliberação presencial. Claro que não, né, galera? Qualquer ministro ele pode solicitar que aquilo seja retirado do plenário virtual e levado à deliberação presencial. Aqui a gente não pode confundir. Quem acompanha o Supremo sabe o que é o plenário virtual. O plenário virtual é um julgamento virtual mesmo. Tem uma paginazinha lá do Supremo. Eu até tinha separado aqui para mostrar para vocês, mas eu preferi não mostrar agora, porque eu prefiro conversar com vocês para eu passar mais informação. Então, olha só, tem uma paginazinha do Supremo dos ministros vão depositando seus votos. Eles vão depositando seus votos. Isso é o plenário virtual. A deliberação presencial, os ministros vão discutir aquilo ali. Não é só depósito de votos sem discussão. Vai haver discussão que pode ser uma discussão pessoal ou até discussão, né, com alguém online, não tem problema. A deliberação presencial pode ser feita de duas formas. Pessoalmente ali todos os ministros, ou então até algum ministro debatendo online, por meio de utilizando webcam, etc. Isso pode ser feito. Então a gente não pode confundir as coisas. A inserção da repercussão geral em plenário virtual não inibe que algum ministro peça a retirada daquela matéria do plenário virtual para ser discutido presencialmente. Então é perfeitamente possível. Então letra A está errada. Letra B. A revogação, modificação do ato normativo em que se fundou a edição do enunciado de súmula vinculante não acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo STF, conforme o caso. Perfeito, galera. Letra B de bola está correto. Não é porque houve a modificação, revogação do ato normativo em que se funda a edição de súmula vinculante que o Supremo vai ter que fazer essa revisão ou modificação. Ele vai ter que modificar a súmula vinculante ou cancelar. Não, ele vai deliberar se entende que se é o caso ou não. Imagine, por exemplo, que houve uma modificação, uma revogação do ato, modificação por meio de outra lei, que trata da questão de forma semelhante, o Supremo pode entender por manter aquilo ali. Não é o caso de a gente revisar ou cancelar. Imagine que houve revogação sem disciplinamento nenhum, o Supremo não quer evitar uma situação de omissão, ele pode manter a súmula vinculante. Então não há essa abertura automática de procedimento, porque houve revogação, modificação do ato normativo em que se fundou o enunciado de súmula vinculante. O Supremo pode fazer isso, de ofício ou provocado, mas não vai ser de forma automática. Então não há realmente essa necessidade. Então a letra B está correta. Letra C. A mera instauração de processo de controle normativo abstrato, ou seja,
O mero ingresso de um ADIM, de um ADC, de um ADO, de um ADPF, não se reveste por si só de efeitos inibitórios das atividades normativas do Poder Legislativo. Ou seja, isso por si só não impede o Legislativo de fazer lei. Né? Atividade normativa do Poder Legislativo, ou seja, o Legislativo fazer lei. Que por isso mesmo não fique impossibilitado de revogar, enquanto pendente a respectiva ação direta, a própria lei objeto de impugnação perante o STF. Perfeito até aí, galera. Ele pode sim revogar, podendo até mesmo reeditar o diploma anteriormente pronunciado inconstitucional, visto que não se estende ao parlamento a eficácia vinculante que resulta naturalmente da própria declaração de inconstitucionalidade proferida em sede concentrada. Olha só, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Na realidade aqui, pessoal, eu vou voltar atrás, né? Porque eu li melhor aqui, lendo aqui, a letra C está correta, hein? Então essa letra B está errada na realidade. Né? Pode ver que a Sebrasp pega a gente até às vezes em pegadinha de vez em quando, até o professor. Então olha só, vou explicar para vocês. A letra B está errada, hein, pessoal? Vou explicar para vocês a letra C. Por quê? Ó? Na realidade, né, eu fiz uma pequena confusão aqui. Porque eu confundi o em regra com automaticamente. De fato, a revogação ou modificação do ato normativo em que se funda a edição do súmula vinculante não acarreta automaticamente, né, a revisão ou cancelamento da súmula. Mas acarreta, em regra, a necessidade do Supremo ele revisar, né? Se ele vai manter aquela súmula ou não. Então, vou corrigir aí o que eu falei. Então, a letra B está errada. Né? Então, faça a diferença aí, né? Porque até eu me confundi aqui. Então, o fato de você revogar ou modificar o ato normativo que se funda a súmula vinculante não vai acarretar automaticamente o cancelamento da súmula. Para que ela seja cancelada, o Supremo ele vai ter que instaurar o procedimento, mas em regra ele deve instaurar esse procedimento. Então, essa foi a pequena confusão que eu fiz. Então, essa aqui está errada, ok? Então, revejam aí. E a letra C está certa, vamos explicar por quê. Olha só, letra C, isso aqui está perfeita. O mero fato de se instaurar uma ação de controle abstrato, isso por si só não impede o legislativo de editar norma. Ele, inclusive, ele pode revogar o ato objeto da ação enquanto pendente a respectiva ADIM. Bora parar por aí, explicar isso para vocês. Nesse caso, como regra, olha só, imagina o seguinte. Se editou uma lei A, uma lei federal A, e essa lei federal A foi impugnada via ADIM. O Supremo não julgou a ADIM ainda. O Legislativo ele pode revogar essa ADIM, essa lei, melhor dizendo, pode revogar a lei sem problema nenhum. Ele não fica impedido de legislar porque foi instaurado o procedimento. Ele pode revogar. Inclusive, o Supremo entende que, como regra, a revogação da norma objeto da ação, no curso do processo, acarreta prejuízo à ação já ajuizada. Aquela ADIM cujo objetivo era declarar a norma inconstitucional, ela vai perder o seu objeto. Essa é a regra, salvo quando a revogação ocorrer para a prática de fraude processual. Ou seja, se revoga para evitar que o Supremo julgue. Aí, por fraude processual, o Supremo entende, tem algumas exceções, essa é mais importante, que ele pode continuar a julgar mesmo com a lei tendo sido revogada. E continua aqui, ó. Então, continua aqui, ó. Vamos continuar aqui na letra C. Podendo até mesmo reeditar, estou lendo aqui a partir daqui, ó. Podendo até mesmo reeditar o diploma anteriormente pronunciado inconstitucional, visto que não se estende ao parlamento a eficácia vinculante que resulta naturalmente da própria declaração de inconstitucionalidade proferida em sede concentrada. Perfeito também. Quando o Supremo ele julga uma ação de controle concentrado, quem é que fica vinculado? Fica vinculado a administração pública e o Poder Judiciário, exceto o próprio STF. A atividade legislativa não fica vinculada. Por isso que o Supremo pode declarar uma norma inconstitucional hoje e amanhã o Congresso Nacional editar uma nova lei com o mesmo teor daquela declarada inconstitucional. Ele pode fazer isso? Pode, não tem problema, porque ele não está vinculado. Entretanto, o Supremo entende que, nesse caso, quando ocorre a chamada reação legislativa, ou seja, o Legislativo faz uma lei em desconformidade com o entendimento do Supremo, essa lei aí ela vai nascer com a presunção de inconstitucionalidade. Então, é possível que a lei nasça com presunção de inconstitucionalidade? Sim, é possível. Quando a lei é editada em desconformidade com o entendimento, né, do plenário do Supremo, quando ele faz esse julgamento no sentido de declarar a norma inconstitucional. Entretanto, se essa reação legislativa ocorrer por meio de emenda, ou seja,
o Congresso Nacional faz uma emenda contrariando o entendimento do Supremo, nesse caso não vai haver uma presunção de inconstitucionalidade, porque nesse caso é uma modificação do próprio texto constitucional, beleza? Então, a letra C, ela está correta. Cuidado aí com o que eu falei com relação a B, corrijam aí a fala do professor. O professor também se confunde, foi mal, pessoal. Letra D. O afastamento cautelar do cargo do governador, de governador do Estado, com a suspensão do exercício das funções públicas, não implica a ilegitimidade de tal governador para a propositura da ADIM errado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Olha só, se o camarada é afastado cautelarmente, ele deixou de exercer as funções de governador. Se ele deixou de exercer as funções de governador, ele automaticamente passará a ser parte ilegítima para propor o controle concentrado de constitucionalidade. Até porque, pensa comigo, nesse caso aqui, quando há afastamento cautelar dele, quem é que vai assumir a função? O vice. O vice agora passa a ser o governador. Então, ou você retiraria a função de quem está no exercício, a legitimação de quem está no exercício, ou você iria supor que você teria dois legitimados agora. O governador que está exercendo a função, antigo vice, e o afastado. Não faz sentido. Então, se o cara está afastado, então ele deixa de ser governador naquele momento ali. E sequer vai poder ingressar, né, com as ações de controle concentrado. Quem vai poder ingressar é aquele que está exercendo a função de governador, não o afastado. E letra E, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, é via adequada, ou seja, é meio adequado, para se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante de modo algum, galera. A revisão, o cancelamento e a edição de súmula vinculante estão aqui na lei número 11.417. Então vai ser por meio dela e não por meio da ADPF. A ADPF não pode ter como objeto súmula vinculante. O Supremo até entende que súmulas que não têm um efeito vinculante, dotadas de generalidade e abstração, podem ser objeto de ADPF. Então anota aí. Súmula vinculante pode ser objeto de ADPF? Não. Entretanto, súmulas sem efeito vinculante, dotadas de generalidade e abstração, o Supremo tem admitido, sim, o cabimento da ADPF contra essas súmulas. Mas não é o caso aqui, a questão deixa bem claro que é súmula vinculante. Então, a quarta questão ficou a letra C de Clube Náutico Capibaribe. Vamos lá para a próxima. Vamos para a quinta questão. Em relação à ADPF, assinale a opção correta. Então, a decisão proferida em ADPF terá efeito restrito às partes e aos interessados do processo. Não, galera. Decisão em sede de ADPF é ação de controle concentrado e vai ter eficácia erga omnes. Então, atinge todo mundo e não apenas as partes do processo. Letra B. Indeferida a petição inicial em processo da ADPF, caberá recurso ordinário no prazo de 10 dias. Está errado aqui, não cabe recurso ordinário. Cabe recurso de agravo no prazo de 5 dias. A Lei 9882 prevê o agravo aí. Monocraticamente, o relator ele indefere a petição inicial. Caberá agravo por uma das partes, a parte prejudicada, no caso o autor da ação, no prazo de 5 dias. Letra C. A possibilidade de suspensão dos processos ou dos efeitos das decisões judiciais foi julgada inconstitucional pelo STF por ferir o princípio da economia processual falso. O Supremo já analisou em sede de ADIM a Lei 9882, que é a lei que trata da DPF, e a declarou constitucional. Inclusive essa cautelar. A cautelar na DPF ela pode determinar a suspensão do processo, o efeito de decisão judicial. Cuidado, exceto as transitadas em julgado, hein? Decisão transitada em julgado não pode ser objeto da DPF. Letra D. As decisões a respeito das ADPFs serão tomadas em sessão com a presença de no mínimo 2/3 dos ministros do Supremo. Perfeito isso aqui, galera. Questão muito específica sobre a lei da DPF, né? Perguntando até quórum de instalação. Mas está certo, letra D de dado. E aqui fica uma dica para vocês. Olha só. Não só para a DPF. Para que o plenário do Supremo julgue qualquer ação que envolva controle de constitucionalidade, ele só começa a julgar essa ação se atingir o quórum de instalação de 2/3, ou seja, de 8 ministros. Imagine que está supautada naquele dia um ADIM, um ADC, um ADO, um ADPF, uma ação de controle de constitucionalidade.
E naquela sessão, 4 ministros faltaram. Dos 11, só tem 7. O Supremo não vai julgar aqueles processos que estão pautados, vai julgar outros processos. Porque em tratando de controle de constitucionalidade, ele só começa a julgar se tiverem presentes pelo menos 8 ministros. E letra E, da decisão que julga improcedente a DPF, caberá agravo no prazo de 10 dias. Está tudo errado aqui, galera. Porque da decisão que julga improcedente a DPF, o único recurso cabível são embargos de declaração. Quando o Supremo julga, é 10. Embargo de declaração. Quando o Supremo julga uma ação de controle concentrado, a decisão que julga o controle concentrado no Supremo ela é irrecorrível, salvo embargo de declaração. E o prazo dos embargos, como a gente sabe, é o prazo de 5 dias. Cabe agravo da decisão monocrática do relator que indefere a petição inicial. Não é que julgou improcedente. Na improcedência se julga o mérito da DPF. Então não confunde aqui. Como a gente já conversou, no controle concentrado estadual, decisão, acordo do TJ que julga a representação, com recurso cabível, como regra, embargo de declaração. E se ofender norma de reprodução obrigatória, recurso extraordinário. Da decisão do Supremo, que julga uma ação de controle concentrado, o único recurso cabível são embargos de declaração. E lembra também que no controle concentrado não cabe ação rescisória. Simbora? Vamos lá, vamos continuar. Então essa aqui ficou letra D de dado. Próxima questão. Sexta questão. No que diz respeito à repartição de competências, bora agora fugir de controle, repartição de competência agora. Entre os entes da federação, assinale a opção correta. Letra A. Cabe à lei municipal a restrição de atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo. Por ser matéria de interesse local. Errado, galera. O Supremo entende aqui que tem que ser por lei federal, não lei municipal. Porque envolve trânsito e transporte, o que é competência privativa da União, artigo 22. Envolve direito do trabalho, artigo 22, inciso 1º, também é competência privativa da União. Então, letra A está errado. Letra B. É constitucional, lei estadual que regulamente homeschooling, independente de lei nacional sobre o tema, também é falso, O Supremo entende que isso aqui deve ser, envolve diretrizes e bases da educação nacional, tem que ser tratado de maneira geral, o tratamento tem que ser uniforme por meio de lei federal. Letra C, compete aos estados e ao Distrito Federal suplementar legislação da União acerca de populações indígenas. Também está falso isso aqui, galera. Vou explicar para vocês aqui. Olha só. População indígena é matéria de competência privativa da União. Se é matéria de competência privativa da União, não cabe suplementação por norma estadual. As matérias que podem ser suplementadas por norma estadual são aquelas de competência legislativa concorrente, que estão lá no artigo 24, então não confunde. Na competência legislativa concorrente, artigo 24, a União edita normas gerais, os estados editam normas específicas. Se a União deixar de editar sua norma geral, o estado pode legislar de modo pleno. Editar tanto norma geral quanto norma específica para atender às suas peculiaridades. O que não impede que mais na frente a União edite sua lei federal sobre normas gerais. Haja uma lei federal sobre normas gerais de forma superveniente. Nesse caso, as normas estaduais com ela incompatíveis ficarão com sua eficácia suspensa. Isso na legislação concorrente. População indígena é legislação privativa da União. Então, não cabe a competência concorrente, não cabe essa suplementação. Então, letra C está errado. Letra D. Cabe à lei estadual dispor sobre formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde. Galera, isso é uma espécie de seguro. Legislar sobre seguro é competência privativa da União, então tem que ser por lei federal. Letra E. É inconstitucional a lei estadual que conceda porte de arma a procurador do Estado. Perfeito, galera. Legislar sobre material bélico é competência privativa da União, então tem que ser por lei federal. Lei estadual que concede automaticamente porte de arma a procurador, ela é inconstitucional. Então, questão bem tranquila aí. Bora para a sétima questão. Uma questão bem extensa aqui, galera, Questão do tamanho do mundo. Olha só. O artigo 20 da Constituição estabelece um rol taxativo de bens que integram o patrimônio da União. Perfeito. Está lá no artigo 20, os bens que integram a União. Entre os bens arrolados, não constam expressamente os rios que sofrem influência de marés.
o que originou discussão na ADPF número 1008. Foi a ADPF lá, né, oriunda do Estado do Pará. Né, proposta pelo Estado do Pará. Não foi o Estado do Pará que propôs, né, foi o governador do Estado do Pará que propôs. Né, o Estado do Pará não é legitimado. O objeto de questionamento era o artigo 1º do Decreto-Lei 9760, com base no entendimento de que constituições anteriores não estabeleciam que o domínio sobre essas ilhas seria da União. E a atual teria concedido aos estados, sem ressalva, o domínio sobre as ilhas de rios e lagos fora de zonas de fronteira. No mês de maio de 2023, a ação foi julgada improcedente por unanimidade. O plenário do Supremo, ou seja, o STF, validou a norma, declarou a norma constitucional, que prevê a titularidade da União sobre as ilhas fluviais que sofrem influência das marés. Na referida DPF, a decisão do STF se fundamenta no entendimento de que as zonas de influência de marés... Então, primeiro ponto, por que coube a DPF nesse caso? Coube a DPF, galera, porque se trata de uma norma pré-constitucional. É um decreto-lei 9760 de 46, é anterior à Constituição de 88. No controle concentrado, o direito pré-constitucional é impugnado via a DPF. Beleza? Por isso que coube a DPF. E quer saber qual é o fundamento? Porque nesse caso, né, é da União. Acontece para vocês, vai ter que ler o voto. Né, o Supremo entende que isso aí se amolda ao artigo 20, inciso 7º da Constituição. Seria um terreno de marinha acrescido. Como sofre influência da maré, esses rios que sofrem influência seriam terrenos de marinha acrescidos. Então, conforme o inciso 7º do artigo 20 da Constituição, né, seria um beijo da União. Então, direto ao ponto, teria que conhecer o julgado para poder acertar, galera. Então, se você não conhece o julgado, não teria como acertar. 8ª questão. No que se refere à intervenção federal, assinale a opção correta. Olha só. Rapidamente aqui, galera, eu vou deixar para vocês um quadrinho. Não vai dar para ver tudo de intervenção aqui, nem o objetivo da gente, mas eu quero dar algumas dicas para vocês sobre intervenção. Primeiro ponto, né? Lembrar que, como regra, vigora a autonomia dos entes federados. Em situações excepcionalíssimas é possível, né, que se iniba temporariamente essa autonomia e um ente possa intervir no outro. É tão excepcional que quando você vai no artigo 34, que trata da intervenção da União nos Estados, e no 35, que trata da intervenção dos Estados e municípios, ou da União em município localizado em território, a Constituição possibilita a intervenção proibindo. Então, no 34, ela fala, por exemplo, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal. Ela proíbe, exceto para. 35. Os Estados não intervirão em seus municípios, nem a União em município localizado em território federal, exceto para. Perceberam? Então, é sempre excepcional e temporário. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que vocês lembrem. A intervenção sempre se dá do ente mais abrangente para o ente menos abrangente. Então, a União, ela pode intervir nos estados ou no Distrito Federal. Então, a União intervém nos estados e no Distrito Federal. Hipóteses de intervenção da União nos estados e no Distrito Federal estão aqui no artigo 34 da Constituição. Por sua vez, os estados intervêm em seus municípios. Hipótese de intervenção dos estados e seus municípios estão no artigo 35 da Constituição. Lembrar, Distrito Federal não pode intervir em ninguém, porque o Distrito Federal não pode intervir em município, porque ele não é dividido em município. Nem a União pode intervir em município localizado no estado. A União só pode intervir, botar aqui, ó, em município, se esse município for localizado em território federal. Se o município for localizado em território federal, a União pode intervir nesse município, e as hipóteses estão aqui no artigo 35 da Constituição, não no artigo 34. Então, primeira regrinha de ouro aqui com relação à intervenção. Existem várias, eu vou passar para vocês apenas duas agora. E segunda regrinha de ouro, a intervenção é sempre decretada pelo chefe do Executivo. Sempre decretada pelo chefe do Executivo. Então, se for intervenção federal, seja nos estados,
seja no Distrito Federal, seja em município localizado em território federal, vai ser decretada pelo presidente da República. Se for intervenção estadual, em município será decretada pelo governador do estado. Então, cuidados aí. Governador do Distrito Federal não intervém em ninguém, porque DF não intervém em ninguém. A intervenção da União em município localizado em território não é decretada pelo governador do território, mas sim pelo presidente da República. Então, se lembra disso. Então, bora aqui resolver a questão. Então, letra A. A intervenção federal, assim como o estado de defesa e o estado de sítio, permite medidas coercitivas, com a restrição de direitos e garantias fundamentais. É errado, galera. Estado de defesa e estado de sítio, sim, permite restrição a direitos. Intervenção federal, não, galera. A intervenção federal existe apenas para manter o equilíbrio na federação. Ela vai atingir a autonomia do estado membro, se for intervenção federal, ou do município, se for intervenção estadual. Mas não vai atingir direitos e garantias fundamentais. Então a questão está falsa. Letra B. A decretação de intervenção federal é competência privativa do presidente da República. Perfeito, letra B de bola, que a gente vai marcar, como a gente viu aqui. Letra C. O governador afastado em razão da intervenção não voltará ao cargo. E fim da intervenção, nova eleição será convocada. Errado, galera. Intervenção é temporária. Acabou a intervenção, as autoridades afastadas voltam. Exceto se tiverem que permanecer afastadas por outros motivos, mas não será por causa da intervenção. Letra D. Considerados os motivos e a gravidade dos fatos, é possível que seja decretada intervenção federal sem prazo previamente estabelecido. Errado. O decreto interventivo tem que estabelecer o prazo de duração. Pode até sofrer prorrogação, mas tem que estabelecer o prazo. E letra E. As propostas de emendas constitucionais ficarão suspensas durante a intervenção federal em um Estado. Perfeito. Exceto aquelas que já estavam em tramitação antes do decreto de intervenção. Não há essa exceção. Olha só, a intervenção federal é uma limitação circunstancial à atuação do poder constituinte derivado de reforma. Então, durante a vigência de intervenção federal, Estado de defesa e Estado de sítio, não é possível haver emendas à Constituição. Não é possível haver emendas à Constituição. Alguns autores até defendem que seria possível tramitar, desde que não fosse possível aprovar. É uma discussão que existe. Mas, independentemente de você entender que suspende ou não suspende, e seria impossibilitada apenas a aprovação dela, o certo é que não tem essa exceção. Exceção aquelas que tramitavam antes do decreto. Não há essa exceção. Então, a letra E está errada. De fato. E vamos lá. Dá para fazer mais alguma? Dá para a gente fazer. Bora fazer aqui até dar nosso tempo, galera. Enquanto der nosso tempo, a gente vai fazendo aqui, beleza? Nona. No que diz respeito às atribuições dos municípios previstas na Constituição, assinala a opção correta. Então, tratar aqui do município. Os municípios possuem apenas competências administrativas relacionadas a seu interesse local. Apenas não, galera? O município tanto tem competência administrativa quanto tem competência legislativa. Então tá falsa a questão. Letra B. A competência para prestar serviço de saúde pública é privativa dos municípios. Não, galera. É uma competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Letra C. Devido ao princípio da prevalência do interesse no campo da competência legislativa concorrente, a legislação municipal prevalece sobre estadual e federal. Não é essa prevalência, apenas ele pode, nos termos do artigo 30, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas não é essa prevalência. Tem que respeitar a legislação federal e estadual. Letra D. O fato de a Constituição atribuir determinada matéria à competência legislativa da União não significa necessariamente que os municípios estejam impedidos de legislar sobre o tema. Perfeito, letra D de dado. Eles podem suplementar no que couber a legislação federal e estadual. Questão muito tranquila, galera? Muito tranquila mesmo. E o município não pode legislar sobre matéria ambiental. Claro que pode, para suplementar no que couber a legislação federal e estadual. Sempre para proteger mais, segundo o entendimento do Supremo. Não para flexibilizar a proteção. Letra D. Vamos aqui para a 10ª questão.
Em relação aos direitos e deveres e às garantias fundamentadas, assinala a opção correta. Letra A. O direito à educação antes dos 5 anos de idade é direito fundamental condicionado à reserva do possível. Errado. A Constituição assegura, né, a educação em creches e pré-escolas, né, até os 5 anos de idade, ou seja, antes dos 5 anos de idade. Isso é uma política pública fixada na Constituição Federal e não se submete à reserva do possível. Ela precede, né, então, porque está fixado na própria Constituição. É um direito subjetivo, inclusive o Supremo entende que pode-se buscar em juízo esse direito. Né? Já a adesão do Supremo, determinando que o município ele pague matrícula em escola privada, caso não tenha vaga em escola pública, né? Em creches pré-escolas aí. Então, não há essa reserva do possível, não. O município tem que prestar realmente. Letra B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos compõem o bloco de constitucionalidade brasileira. Essa é uma daquelas, galera, que quando eu leio dá vontade de marcar, né? Eu ficaria até com vontade de marcar, mas eu não marcaria, eu deixaria uma bolinha aqui. E uma interrogaçãozinha aqui, ó. Seria uma pegadinha, como foi aquela outra que eu caí da súmula vinculante. Mas já estou manjado agora aqui, não vou cair, né? Vou deixar marcado aqui. Por quê? Porque não é qualquer tratado ou convenção internacional, né? Para compor o bloco tem que ter status de emenda. E para ter status de emenda, a Constituição, né, tem que versar sobre direitos humanos e tem que ser aprovado por um procedimento especial. Ou seja, tem que ser aprovado na Câmara e no Senado em 2 turnos, 2 turnos, e pelo quórum de 3/5. Eu estou achando que o Sebrasp quer botar nessa pegadinha aqui. Mas bora ler as outras. Tá faltando alguma coisa aí. Sabe aquela questão que você lê e não se encaixou? Pronto. Letra C. O preceito convencional aprovado com status de emenda à Constituição se aplica de forma prevalente sobre o texto originário da Constituição, se for mais favorável ao titular do direito. Essa aqui está certa com certeza, galera. Então, olha só. Né? Por isso que é bom marcar do jeito que eu fiz. Né? Deixou a dúvida ali. Essa letra C de Clube Náutico Capibaribe está com certeza correta. Porque, olha só, se ele tem status de emenda, já está presumido, tem status de emenda. Ou seja, versou sobre direitos humanos e foi aprovado por um procedimento especial, tem status de emenda. Ele vai prevalecer sobre o texto originário se ele for mais favorável ao titular do direito. Claro que uma norma mais favorável, em termos de direitos e garantias fundamentais, vai ser aplicada em detrimento daquela que é menos favorável ao princípio da maior proteção. E vale tanto no âmbito interno quanto no âmbito do direito internacional. Então a letra C está correta sem nenhum tipo de dúvida. E letra D. O direito ao esquecimento é direito fundamental implícito. No direito à intimidade e à vida privada, o Supremo já enfrentou a questão, galera, entendeu que não há na Constituição Federal a previsão de um direito ao esquecimento. Prevalece a liberdade de expressão, não significa dizer que a liberdade de expressão não tem restrições, ela tem restrição. Claro que se a liberdade de expressão ela for exercitada de maneira indevida, né, aquele prejudicado vai ter direito à indenização por dano material, dano moral, direito à resposta, ou até em situações excepcionais, a retirada da matéria jornalística do ar. É perfeitamente possível. Mas não há uma previsão na Constituição expressa nem implícita de um direito ao esquecimento. Lá na Alemanha eles entendem que há. Aqui no Brasil a gente não entende. O Supremo já enfrentou a matéria e já afastou isso aí. O que não significa dizer que não haja consequências caso a liberdade de expressão seja exercitada de forma indevida. Né? Mas o Supremo entende que nesse caso realmente prevalece o direito à informação. Então não há realmente um direito ao esquecimento. E letra E, o controle de convencionalidade não é admitido pela ordem jurídica. Claro que é, né, galera? O direito, o controle das leis em face aos tratados e convenções internacionais. Ele é assim admitido pela Constituição Federal. Então, a questão ela é falsa. Beleza? E deu, né, pessoal? Já fizemos várias aqui, né? Claro que a gente podia ficar mais tempo aqui, mas tem um limite de horário. Então, batemos aí nossa uma horazinha. Vimos bastante coisa, vimos temas importantes e relevantes com relação a provas do Sebrasp. Tratamos aqui de controle. Vocês estão craques em controle, estão craques em súmulas vinculantes. Vimos muita coisa com relação à repartição de competências, que são os assuntos mais cobrados pelo Sebrasp.
em provas de procuradorias. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, fique à vontade para me procurar lá no meu Instagram, Prof. F. Mário. Eu vou estar de braços abertos para ter a eventual dúvida que você tenha. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.